Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o cultivo de micro-orquídeas e fazer as considerações finais aí com relação a essa série que a gente fez sobre a questão do cultivo de micro-orquídeas, né? Então, o que é importante que a gente sempre pense nessa série e o que eu quis abordar? Todos aqueles temas que vão ser importantes para que a gente possa aí, ter um conhecimento com relação às orquídeas. Então, o primeiro ponto foi justamente questão de conhecimento, a gente conhecer as orquídeas, né? E assim, é uma coisa que a gente até comenta muito hoje, né? Estava conversando bastante com o Campassi durante o domingo, é justamente a questão das orquídeas, né? Que muitas vezes a gente vai falar em orquídeas, mas o que é uma orquídea? O que difere a orquídea das outras plantas? E é essa questão do conhecimento que é sempre importante que a gente tenha, né? Porque muitas vezes a gente vai falar de orquídeas, né? Então deixa eu ver se eu consigo pegar uma planta aqui, uma flor. Deixa eu pegar uma flor aqui, eu vou tirar uma flor de uma orquídea. Então, normalmente a gente pega uma flor de uma orquídea, né? Então a gente fala assim, não, o diferencial da flor da orquídea é justamente que ela tem 3 sépalas, né? Que são essas 3 que cobrem o botão, né? Ela tem a função de proteger o botão. E 3 pétalas, né? Sendo que uma delas é transformada, né? Ou é modificada como um labelo, para que ela possa, o polinizador, funcionar como um aeroporto, né? Para que o polinizador possa entrar. Mas, na verdade, gente, isso daqui, outras plantas, né, outras flores, também tem essa mesma sequência. 3 pétalas, 3 sépalas, né? E o grande diferencial da orquídea, né, com relação à orquídea, é justamente a coluna, né? Então, aqui eu vou despedaçar essa flor aqui, só para a gente conseguir ver ela de uma forma um pouco melhor. Então, o que a gente tem aqui? Esse daqui é um dendróbio, né? Então a coluna dela normalmente é um pouco mais curta. Então olha só, a grande diferença é justamente a coluna, porque na coluna, nas orquídeas, independente do tamanho, ou uma flor grande como uma Celogine iusitana, ou uma flor pequena como uma Phalaenopsis deliciosa, todas elas têm essa mesma forma da coluna, ou seja, né, na coluna, em um só órgão, ele tem a parte masculina e a parte feminina. Então, essa que é a grande diferença, é isso que faz com que essa planta, né, esse dendróbio, seja uma orquídea, um Pleurothales seja uma orquídea, uma Cattleya seja uma orquídea. Independente do tamanho da flor, ela sempre vai ter essa mesma coluna, né? Esse mesmo aparelho reprodutor. Então aqui, esse é o grande diferencial. E isso a gente tem que começar a entender um pouco, né? Por isso que a gente fala muito de conhecimento. Isso é uma questão que é o grande diferencial. O que é uma orquídea? A orquídea é justamente, ela tem 3 pétalas, tem 3 sépalas, uma das pétalas ela é modificada em forma de labelo, mas o grande diferencial para que ela seja uma orquídea é justamente a coluna, é o aparelho reprodutor dela. O seu microfone do Instagram está ficando estático, não sei porquê. Pode ser que ele esteja mal encaixado. Não tá. Não? Certinho, né? Tá bem. Quer trocar? Acho que é melhor. Então vamos trocar. Eu fui lá fora escutar, tava bom, mas aí do nada ficou estático de novo. Então vamos ver se agora tá melhor. Vamos ver se vai melhorar o comentário para vocês. Veja aí se melhorou. O áudio, né? O áudio. Ele não estava... Vai falando aí pra saber. Então ele tá. tava bem, só que do nada ele fica estático. Uma voz estática, não dá pra entender direito. Então tá jóia. Então vamos lá. Então, como a gente estava falando, então vamos começar aqui do começo. Quando a gente fala de uma orquídea, né, o que faz, qual que é o diferencial da orquídea, né? As orquídeas, essa que eu já quebrei, uma das pétalas dela, são 3 sépalas, que as sépalas não são as que ficam na parte externa, que tem a função de cobrir, né, proteger o botão. 3 pétalas, sendo que uma das pétalas é modificada em forma de labelo, que aqui é onde que o inseto é atraído, né? Ela tem uma cor muito diferente, uma cor chamativa, né? E essa cor
lógico que o inseto enxerga de uma outra forma também, e ele é atraído por isso. E aqui, o grande diferencial que faz com que uma flor seja uma orquídea é justamente a coluna, né? Então vamos mostrar aqui ela, vamos quebrar um pouquinho mais essa flor aqui, só para que a gente possa mostrar de uma forma melhor. É justamente essa coluna, né? Então a coluna em algumas orquídeas isso é maior, é lógico, numa catleia ela é muito maior, mas nesse dendróbio aqui ela fica bem fácil de você perceber. E o grande diferencial é que aqui eu tenho o aparelho, eu tenho a parte feminina e a parte masculina em um único aparelho, em um único órgão. Esse é o diferencial que faz com que essa flor seja uma orquídea. Então eu tenho a parte masculina, que são aqui, deixa eu só ver se eu consigo tirar, a polínia, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, uma bolinha amarelinha na ponta do meu dedo, e aqui eu tenho uma parte, a parte de trás aqui, aonde que eu tenho um líquido viscoso, que é onde que o inseto, quando ele é atraído, que ele entra pelo labelo, na hora de sair, ele encosta nesse líquido pegajoso e ali fica a polínia e é aí feita a polinização. Então esse é o grande diferencial, é isso que faz com que uma flor seja uma orquídea, onde que eu tenho uma coluna com os dois, com a parte feminina e a parte masculina em um único órgão. Né? Então esse é o grande, isso que faz com que uma flor seja uma orquídea, isso independente de uma catleia, ou um pleurotários, ou um estélis, esse aparelho reprodutor em todas as orquídeas, isso é da mesma forma. Então isso que faz com que uma flor, que essa planta, né, seja uma orquídea. Né? E isso só através de conhecimento, a gente tem que buscar, tem que ir atrás de informação, saber realmente diferenciar o que é uma orquídea, né? Então essa parte de conhecimento, ela é muito importante, tanto para a gente conhecer o nosso ambiente de cultivo, conhecer tudo que a gente tem aqui, como que é o nosso ambiente, se ele é mais seco, se ele é mais úmido, se ele tem mais luz, se ele tem menos luz, como que é o nosso ambiente de uma forma geral. As plantas, né? A gente conhecer a orquídea, né? Conhecer a orquídea de uma forma geral, conhecer aquelas orquídeas que a gente está trazendo para o nosso orquidário também, porque isso é importante, porque não adianta a gente, de repente, tem um orquidário, mora num clima muito quente, vamos colocar no Nordeste, e a gente quer cultivar plantas de clima frio. Dificilmente a gente vai conseguir manter essa planta, e mesmo que mantenha, vai ser um cultivo muito sofrível. Muitas vezes essa planta não chega nem a florescer. Então o que é interessante? Que a gente tente cultivar plantas que se adaptem melhor ao nosso ambiente de cultivo, ao nosso orquidário. E é uma coisa que eu sempre comento com vocês, não é toda orquídea que a gente quer ter, que a gente pode ter. Então a gente tem que também tomar um cuidado com isso. Porque se eu quero ter uma determinada orquídea, mas essa orquídea não se adapta, eu vou ter que investir muito dinheiro para poder criar um ambiente para cultivar essa orquídea. Na maioria das vezes não vale a pena. Vale a pena a gente buscar uma orquídea que se adapte ao nosso ambiente, à nossa forma de cultivo, que aí fica muito mais fácil a gente ter plantas desse tipo, né? Como eu estava mostrando para vocês, um Dendrobium exile. A planta ela se adapta ao teu cultivo, se adapta ao teu ambiente, e aí olha como é que tá. A floração ela vem de uma forma espetacular. Então por isso que é importante a gente conhecer o nosso ambiente, conhecer a nossa forma de cultivo e conhecer como que a gente é também com relação ao tempo, o tempo que eu tenho disponível para cuidar das minhas plantas. Não adianta eu só ficar acumulando planta e não ter tempo de cuidar dela, porque a gente tem um péssimo hábito como cultivador. E isso a gente tem que corrigir, e corrigir sempre o mais cedo possível. Ali a gente tem um plantel, 20, 30, 10 plantas. Quando a gente compra uma planta, a gente dá atenção para a mais nova e esquece as antigas. E isso é um grande problema. Então a gente tem que sempre estar pensando em todas as plantas que a gente tem no nosso orquidário, em todas as plantas, para que a gente possa ter aí plantas sempre bonitas, saudáveis, florescendo. Porque senão a gente fica dando só atenção para a que chega e as outras que estão lá, né? Então,
cuidado com isso, o tempo que você tem disponível para cuidar das suas plantas. Isso é importantíssimo, né? Para que você tenha um sucesso e tenha sempre plantas floridas e se desenvolvendo muito bem, né? A outra questão é o ambiente, né? O ambiente que a gente tem, o ambiente de cultivo, o local onde que a gente mora, como a gente falou antes. Então, o ambiente, isso é importantíssimo, gente. O ambiente que você vai cultivar as suas orquídeas, né? Porque muitas vezes não se leva isso em consideração. A gente compra a planta, vai comprando a planta, vai comprando a planta, vai comprando a planta e vai colocando dentro do nosso orquidário. E não se preocupa em investir. Então, se você investe R$1 em planta, invista também R$1 na estrutura do teu orquidário. Então, o que você investir em planta, também invista na estrutura do teu orquidário. Porque se você não fizer isso, você nunca vai conseguir ter um ambiente propício para que as plantas possam se desenvolver. Porque muitas vezes a gente vai em exposições, a gente vê aquelas plantas lindas, aquelas plantas maravilhosas, né? E fala, nossa, eu vou comprar aquela planta daquela espécie, porque aquela planta vai ficar, na minha casa, vai ficar igual àquela que está na exposição. Pode até ficar, se você investir no teu ambiente. Se você não investir no teu ambiente, não investir no teu ambiente de cultivo, dificilmente você vai conseguir ter uma planta daquela forma. Então, o que é importante? A gente precisa investir no ambiente, e principalmente quando a gente tem o nosso conhecimento do ambiente de cultivo, a gente recriar esse ambiente de cultivo para que ali a gente possa ter plantas lindas, plantas maravilhosas e a coisa se desenvolva muito bem. Um outro tema, um outro tópico que a gente falou muito é a questão do plantio, né? Porque simplesmente a questão do plantio, a gente fala muito plantio, mas a questão da como padronizar esse plantio, né? Porque muitas vezes a gente fica ali só, um dos pontos principais que a gente tem que pensar, 90, não vou dizer 90, mas 90, vamos colocar em 90%. 90% das plantas que a gente traz para o cultivo ou que estão disponíveis para compra, né? Claro que se a gente não se foca em orquídeas terrestres, mas a grande maioria é epífita, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala planta epífita, a raiz da planta ela precisa respirar, ela precisa ter ventilação. E normalmente não se dá muita atenção para isso. A gente pega uma orquídea, qualquer orquídea, né? Deixa eu pegar aqui, ó, essa daqui é um Dendrobium biqui, né? A gente só presta atenção na planta e presta atenção na flor, né? No Dendrobium biqui, mas a gente esquece do que está escondido aqui dentro, que é o que é mais importante para a orquídea, que é a sua raiz. Então o plantio ele é fundamental para que a gente possa ter um cultivo de sucesso. Porque o que a gente tem que ter em mente sempre? A gente não cultiva a orquídea. E é uma coisa que eu sempre comento, que eu falo muito, a gente não cultiva orquídea. É um erro nosso a gente achar que a gente cultiva orquídea. A gente cultiva raiz de orquídea. A gente cultiva as raízes da orquídea. Por quê? A brotação e a floração é a orquídea que vai fazer. Você não pode fazer mais nada porque isso. É lógico, adubação, tudo isso. Mas se ela não tiver um enraizamento muito bom, ela não vai conseguir absorver o adubo que você vai dar para ela. Ela não vai conseguir pegar os alimentos, o que ela precisa, os nutrientes, para ela se desenvolver bem, ter uma brotação bonita e ter uma floração bonita. Então, qual que é a nossa obrigação como orquidófilo, como cultivador de orquídeas? É cultivar raízes. E aí o plantio ele é muito importante, porque a gente tem que pensar que a raiz ela precisa ter ventilação, não é só a planta, é a raiz. Então, o substrato que tem uma boa ventilação, um substrato que mantenha uma umidade adequada para a sua orquídea, um substrato tem validade,
tem vida útil, então a gente fazer as trocas periódicas no substrato. O substrato não é para durar a vida eternamente, não vai ser eterno. Ele começa a deteriorar, você tem que fazer a troca do seu substrato, tem que trocar o substrato da tua orquídea. Porque se você não fizer a troca do substrato, ele vai deteriorar, ele vai começar a segurar muita umidade e muitas vezes ele vai acabar acidificando. Quando você joga o adubo, essa mistura, né, faz com que a orquídea acabe perdendo as suas raízes. E aí a planta começa a definhar e muitas vezes, quando a gente vai perceber, a planta já está morrendo e muitas vezes a gente não consegue nem salvar essa planta. Então prestem muita atenção no plantio, o tipo de substrato. Substrato é bom, é ruim, isso é muito relativo, como a gente fala sempre. Todo substrato é ótimo, mas todos os substratos também são ruins, se você não usar ele adequadamente. Então, por exemplo, no meu orquidário, que era aberto quando eu morava na Zona Sul, eu não podia cultivar orquídeas com esfagno, porque o meu orquidário não era coberto. Já quando eu mudei aqui para a Zona Norte, no meu orquidário coberto, eu já consigo fazer cultivo com algumas plantas com esfagno. Hoje aqui eu já tenho uma estrutura que já investi bastante nessa estrutura, eu já uso um outro tipo de substrato, que é um substrato que eu sempre comento com vocês, casca de pinos, perlita, turfa e também casca de arroz. Então eu vou adequando o substrato ao meu ambiente de cultivo, à minha forma de cultivo. Vaso de barro, vaso de plástico, independente disso, o que precisa ser feito? Sempre a questão da padronização. Se eu tenho orquídeas que eu cultivo em vaso de plástico, coloque todas elas em um único local. Com brita, todas em um único local. Ah, que é com esfagno, coloco num lugar, casca de pinos com outro. Então você não coloca suas orquídeas misturadas com substratos diferentes. Porque se você for regar, levar em consideração aquelas que têm esfagno, muitas vezes aquela que tem brita vai desidratar. E se você levar em consideração aquela que tem a brita, muitas vezes a rega que você vai fazer, aquela que tem esfagno, você vai ter um excesso de regas, né? Então, o que é importante? Padronize. Ah, mas eu preciso de um espaço muito grande? Não, numa única bancada que você tem, você separa os seus vasos, coloca os seus vasos todos organizados. Você vai perder um pouquinho de tempo com isso, mas vocês vão ver a diferença que faz no teu plantio, porque a manutenção desse plantio com a rega você vai conseguir fazer de uma forma que não tem excesso e nem falta de água para a tua orquídea, porque a orquídea, ela normalmente, o grande problema da orquídea é o excesso, né? Lógico, ela precisa, também sofre com a falta de água, sofre, mas ela acaba se recuperando muito mais rápido de uma desidratação do que do excesso de rega. O excesso de rega ela já perde a raiz, entra num processo de deterioração. Já quando ela passa a questão da falta de desidratação, é um estresse que ela sofre, mas ela consegue se recuperar muito mais rápido. Então cuidado com isso, gente. Padronize a tua forma de cultivo. Isso é importante, como a gente já falou também na questão do plantio, né? Uma outra questão, a adubação, né? Então normalmente a gente fala muito com adubação, fala, nossa, eu vou utilizar adubos nas minhas orquídeas. Gente, o adubo, o que ele é, na verdade? É um complemento nutricional da tua planta, né? Então você tem que sempre pensar no adubo, ele não resolve nenhum tipo de problema. Ele não resolve o problema de floração, ele não resolve o problema de enraizamento, ele não resolve problema de brotação, ele não resolve nenhum tipo de problema de orquídea. Esses tipos de problema vão ser resolvidos com a manutenção, com a luminosidade adequada, com a ventilação adequada, com o substrato adequado, com a forma de plantio adequada, com o ambiente adequado. O que o adubo faz? Ele potencializa esse desenvolvimento da planta, né? Então, porque ali você vai dar um up para a tua planta com a adubação e ela vai se desenvolver, vai crescer, vai ter uma floração muito melhor, mas ele não vai resolver nenhum problema de plantio.
né? Então é uma das questões que a gente sempre comenta. O que o adubo não faz? Não resolve nenhum erro de cultivo. Então, se você não acertar o cultivo das suas orquídeas, não padronizar, não ter um substrato adequado, não ter uma luminosidade adequada, não ter uma ventilação adequada, o adubo ele pode até prejudicar o desenvolvimento da tua planta. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um substrato que ele está extremamente deteriorado, né? E você começa a adubar a tua planta na esperança dela desenvolver novos brotos e também uma floração bonita, mas o seu substrato ele está deteriorado, quando você começa a jogar adubo nessa orquídea, né, esse substrato ele vai ter um excesso de nutrientes, excesso de sais, né? E esse excesso de sais vai matar toda a parte radicular da tua planta, ou seja, ele acaba matando todas as raízes da tua planta. Então esse excesso de adubação, porque ele fica ali concentrado, a falta de ventilação na raiz, por o substrato dar deteriorado, o que vai acontecer? Você acaba matando a tua orquídea. O adubo acaba matando a sua orquídea. Por quê? Falta de ventilação e a adubação não dá certo, né? Você acaba tendo esse problema muito maior. Então tome muito cuidado com isso também, tá, pessoal? Então a adubação ele é muito importante. A questão de doenças e pragas, né, que a gente falou muito no dia a dia, também a gente fala isso, e é uma coisa que acontece tanto aí para vocês quanto para mim também. Então isso é normal, né? A questão aí da gente ter aí doenças e pragas. A gente tem o dia inteiro, né? Eu tenho no meu orquidário, continuo tendo, cochonilho ele ataca, caramujos. O que a gente pode fazer? A gente vai eliminar isso 100% do nosso orquidário? Não, não vai. O que a gente vai conseguir? Controlar isso ao ponto que eu não tenha um prejuízo significativo com as minhas orquídeas. É isso que vai acabar acontecendo. Então é muito mais o controle que a gente vai conseguir fazer. E esse controle a gente faz também com a observação. Então no nosso dia a dia a gente observar as nossas orquídeas, observar as nossas plantas, isso é importantíssimo. Não adianta a gente plantar uma planta e só olhar para ela quando ela for dar flor para nós. Não, a gente tem que olhar no dia a dia, tem que acompanhar elas, para que, se caso apareça algum tipo de problema, ou cochonilha, ou pulgão, ou caramujos, a gente detectar isso no início e ali a gente combater isso da melhor forma possível. Tem vários aí defensivos que a gente possa utilizar no combate de todas essas pragas. Então é importante a gente também cuidar das nossas orquídeas, né, no dia a dia, esse acompanhamento. Agora uma coisa que é importante, quando a gente fala na questão de doenças e pragas, é a questão do acúmulo de plantas, né? Então no espaço onde que você possa colocar 10 plantas, coloque 10 plantas, não coloque 20, 30 ou 40, né? A gente vai montando aqueles edifícios de plantas, né? A gente vai colocando, vai acumulando planta, não, cabe mais uma, vou colocar mais uma, dá uma apertadinha aqui, vou colocar uma em cima, e esse é o grande problema. Por quê? Essa falta de esse acúmulo exagerado de plantas e a falta de ventilação é o que o fungo adora. Então essa umidade que a gente tem ali e essa falta de circulação de ar é o que o fungo adora. E quando acontece isso, o fungo ele vai se propagar por todo o nosso orquidário de uma maneira muito rápida e muitas vezes a gente não consegue nem controlar isso. E a maioria das vezes é o quê? Acúmulo de plantas. Então tome muito cuidado com isso. Quando eu comecei a prestar atenção com essa questão de acumular plantas, as plantas muito próximas uma da outra, sem espaço para que ela tenha uma ventilação, para que ela possa secar rapidamente, eu sempre tive muito problema com fungo. Perdia muita brotação, perdia muita floração, sempre tive muito problema. Quando eu comecei a prestar atenção nisso e vi que essa questão, aonde que a gente tem ali
plantas, né? Esse daqui é um Angreco Didieri, né? Ó, também florido, bem bonito. E esse daqui é uma Paraphalaenopsis serpentilingua. Então, assim, essas plantas, não adianta eu ficar colocando uma planta grudadinha uma na outra. Elas têm que ter um certo espaço, ela tem que ter uma certa distância, para que essa ventilação que circule entre essas duas plantas possa secar as folhas rapidamente e secar as raízes também. E aí o que acontece? A planta se desenvolve bem e com isso, essa barreira de ar, que para nós não é nada, mas para o inseto, né, isso é um universo. Então isso faz com que também essa propagação de doenças ela seja bem menos intensa quando a gente começa a olhar muito essa questão da ventilação, a separação, a esse acúmulo de plantas, evitar o acúmulo de plantas. Então esse é um grande problema. Se você tem um espaço que você põe 10 plantas, que cabe 10 plantas, coloque 10 plantas. Não, Roberto, mas eu quero 20, então aumente o seu espaço. Não adianta você colocar ali, porque o que vai acontecer? As suas plantas vão acabar até morrendo, você vai acabar até perdendo plantas, porque ali de tanto acumular planta uma junto da outra, você não vai observar suas plantas. Se aparecer alguma doença, quando você notar a doença que está aparecendo no teu orquidário, muitas vezes isso já espalhou de uma forma que você não consegue mais ter controle. Então, isso é muito importante, gente. Pensem bastante nisso. Não seja um acumulador de plantas, seja um cultivador de orquídeas, tá? Cuidado com isso. Outra questão é a fotografia, né? A gente falou um pouquinho a respeito disso e mostrou algumas técnicas, né? Algumas dicas, né? Melhor dizendo, de como a gente registrar, né? A floração das nossas orquídeas. Então, quando a gente tem uma orquídea que ela está florida, né? Então, muitas vezes, como que a gente registra isso, né? Como que a gente pode tirar uma foto de boa qualidade com um equipamento simples, né? Com um celular, com um TNT, de uma forma que a gente consiga mostrar os detalhes, né? Das flores das nossas orquídeas, né? Mostrar essa riqueza de detalhes que tem, não só as orquídeas maiores, como também as micro-orquídeas. E às vezes isso com algumas dicas, como a gente falou, um tripé, utilizar um tripé, uma base fixa, a gente tem um TNT preto, né, como um fundo, a luminosidade, então durante o dia isso é muito mais fácil da gente conseguir captar imagens, a melhor luz é a luz do dia, né, então se a gente pode ter isso, é fantástica, a luz artificial ela sempre muda um pouco o colorido, vocês vejam, olha, o colorido dessa planta. Tá lindo, não tá? No vídeo, quando a gente olha, é um laranja assim, vivo, muito vivo. Mas isso não é a cor real da orquídea. A luz faz essa modificação. Ela tem um laranja, mas ele não é tão forte quanto está aqui. Mas é a luz que muda. Então, por isso que é importante a gente utilizar a luz do dia. Né? Um celular de boa qualidade, a gente consegue tirar fotos fantásticas. Se a gente pode investir um pouco mais, uma câmera fotográfica. Mas sempre são algumas questões bem interessantes. A gente ter um fundo, a planta ela está no lugar fixo e quando a gente for tirar o aparelho ou a câmera fotográfica, o aparelho celular ou a câmera fotográfica, a gente também ter uma base fixa. A gente tendo esses 3 pontos, né? Então um fundo, a planta no local fixo e o aparelho celular também com uma base fixa. A foto, você vai ver que você vai ganhar muito em qualidade de imagem. E é lógico, quanto mais fotos você tirar, melhor cada vez mais vai ficando o registro das suas imagens. Tá joia? Bom, depois a gente falou bastante sobre espécies nacionais, algumas micro-orquídeas nacionais, algumas micro-orquídeas estrangeiras. Então aí a questão do conhecimento lá na primeira live, quando a gente falou a respeito disso, é o que vai fazer a diferença. A gente saber escolher quais são as orquídeas, a forma de cultivo que a gente vai trazer para o nosso dia a dia ou para o nosso ambiente de cultivo. Como a gente falou, orquídeas, algumas orquídeas nacionais e algumas orquídeas estrangeiras, dentro de um mesmo gênero, o cultivo às vezes ele é muito diferente.
Para vocês terem uma ideia, só dar um exemplo de duas coisas bem interessantes. Normalmente os pleurotales, né, nacionais, a grande maioria, né, desde a ciantera, a octoméria, todos esses tipos de pleurotales, eu dou preferência aos nacionais para cultivar em madeira. Então a grande maioria eu cultivo sempre em madeira. Já quando eu entro nos pleurotales estrangeiros, 100% deles ou 95% deles eu cultivo em vaso. Então uma diferença que a gente tem pela questão de umidade, o ambiente de cultivo. Bubofilos, um outro gênero. Os bubofilos estrangeiros, todos eles, todos, não vou dizer todos, né, mas a grande maioria eu cultivo em vaso, né? Então esse daqui é o bifolium, né, cultivo em vaso. Então a grande maioria eu cultivo em vaso dos bubofilos estrangeiros, mas os bubofilos nacionais, praticamente quase todos eu cultivo eles em madeira, né? Por quê? Porque eles já precisam de um ambiente mais seco. Como que eu descobri isso? Cultivo conhecimento. É conhecimento, não tem jeito. Então é no dia a dia ali a gente vai apresentando e ali a gente vai conhecendo como lidar. Então as orquídeas estrangeiras, né, bubofilos estrangeiros, normalmente é vaso, você não erra. É muito difícil um bubofilo que não se adapte ao cultivo de vaso, a não ser os muito pequenos, algumas coisas muito específicas. Mas já os bubofilos nacionais, a grande maioria, você consegue cultivar ele também em vaso, não tenha dúvida, eu tenho muitos amigos que cultivam, mas para o meu cultivo deu muito mais certo em madeira. E é assim que você vai fazer. O que deu certo para mim não quer dizer que vai dar certo para você, mas pelo menos você já sabe. Os bubofilos nacionais é um pouco mais seco, bubofilo estrangeiro um pouco mais de umidade. Então, é essas questões que a gente tem que começar a entender um pouco mais no cultivo de micro-orquídeas e de orquídeas de uma forma geral. Tá joia? E uma coisa bem importante que a gente tem que pensar quando a gente fala muito da questão de orquídeas e de cultivo de orquídeas, é o tempo que a gente vai ter disponível para que a gente possa cuidar das nossas orquídeas. Esse tempo é importantíssimo, gente. Então, se a gente tem que ter um tempo para a gente cuidar, por quê? Porque a orquídea, né? A orquídea, independente de alguma coisa, né? A orquídea ela é um ser vivo, né? Então ela também merece toda a nossa atenção, ela merece todo o nosso cuidado. Ela depende 100% da gente. Ela depende 100% dos nossos cuidados. Então, se a gente começar a pensar, poxa, se ela morrer não tem problema, eu vou lá e comprar outro. É um ser vivo, né? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que cuidar um pouco mais, ter um pouco mais de atenção, ter um pouco mais de carinho, um pouquinho pensar nelas realmente como seres vivos. E elas merecem todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção para que ela possa crescer, se desenvolver e ter floração. Ela não tem como pedir água, ela não tem como pedir alimento, ela não tem como pedir que você troque o substrato, mas ela começa a conversar com você, né? E a gente vai entendendo, não é a mesma linguagem, ela não sabe falar, mas a gente começa a entender, né? Quando a gente olha para uma folha, percebe ela amarelada, percebe ela com pinta, ou a planta ela está um pouco desidratada, ela não está bonita, a flor ela não sai com formato bonito, alguma coisa está errado. É assim que a orquídea fala contigo. Então você começar a entender um pouco o que as orquídeas falam para nós, o que ela quer mostrar para a gente. É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção que a gente vai entender. Porque o que acontece, gente? Boa parte do que eu falo aqui com vocês, do que eu comento com vocês, os livros me trouxeram muita informação técnica, trouxeram muito conhecimento, trouxeram sobre principalmente espécies que a gente não tem muito acesso de informações aqui no Brasil, principalmente as espécies estrangeiras. Mas quem que me ensina no meu dia a dia? Quem que me ensina o que eu devo fazer no dia a dia? São as próprias orquídeas, são elas que nos ensinam. Então a gente começar a prestar um pouco mais de atenção e cuidar das nossas orquídeas com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, que vocês vão ver
que com o passar do tempo a gente vai começar a ter um relacionamento cada vez melhor com as nossas orquídeas. E com esse relacionamento melhorando, o que vai acabar acontecendo? A gente vai começar a entender melhor as nossas orquídeas e cada vez mais a gente ter orquídeas mais bonitas, maravilhosas e com cultivo aí de excelência, né? E a gente ter muitas plantas bonitas e aquela planta que a gente vê na exposição, a gente fala assim, poxa, hoje eu tenho uma planta para levar numa exposição. Que isso é o que acontecia comigo também, né? Quando eu comecei o meu cultivo, muitas vezes eu ia numa exposição, olhava aquelas plantas lindas e maravilhosas e falava assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir ter uma planta dessa forma? E hoje eu tenho. Hoje eu consigo ter várias plantas dessa forma, tenho várias plantas bonitas, tenho a minha coleção de orquídeas particular, tenho minhas plantas que eu também comercializo, mas eu tenho plantas bonitas também que eu posso levar para uma exposição e não vou fazer feio de uma forma nenhuma. Mas isso é o meu dia a dia. Quando eu comecei a pensar um pouco melhor em orquídeas, ou pensar de uma forma diferente, eu comecei a ter resultados diferentes também. Ah, Roberto, mas hoje você cuida só de orquídeas. Hoje eu cuido só de orquídeas. Mas isso eu comecei não tem nem 4 meses, né? Então há 4 meses que eu estou me dedicando mais diretamente somente às orquídeas. Antes disso, eu tinha minha dupla tarefa, eu tinha meu trabalho, trabalhava de segunda a sexta, viajava também, então eu também tinha a minha loucura do dia a dia. Mas como a gente fala, uma orquídea, até pegar uma outra orquídea aqui que eu sei que já está um tempo a mais comigo, é que nem essa, o bifólio, que está aqui, ó, ela está vindo com 1, 2, 3, 4 hastes florais, que está aqui uma planta crescendo. Essa planta ela tem cultivo já 5, 6 anos, 7 anos. Então é desse tempo que a planta vem vindo para cá e a gente vai cuidando e vai se desenvolvendo com a planta. E é esse relacionamento que a gente faz com a planta e a planta cresce, se desenvolve, cresce. E é assim que ela retribui, é dessa forma que ela retribui para a gente todo o carinho, toda a atenção que a gente dá para ela. Bacana? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, era isso que eu queria terminar hoje com vocês, mostrando aí que o cultivo de orquídeas não tem segredo, não existe mágica, não existe pulo do gato. Existe o nosso comprometimento com as nossas orquídeas ou com o nosso cultivo. E com isso a gente tem sucesso, a gente tem plantas bonitas, a gente tem plantas maravilhosas e a gente consegue mostrar isso e ter isso para mostrar para vocês. Tá joia, pessoal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente termina essa série de 10 lives falando um pouquinho aí sobre o cultivo de micro-orquídeas. Tá ok? Pede para o pessoal sugerir temas também. Isso é importante, né? Então, de qualquer forma, vamos terminar a nossa série e é aqui que a gente finaliza. Tá ok, pessoal? Obrigado aí por vocês terem acompanhado essa série de 10 lives.